Bem-vindos ao nosso Crônica de Castelhano. Eu sou Evaldo da Assunção, sou médico, aposentado, escritor em atividade. E a crônica que nós vamos apresentar hoje é a de número 9, e seu título A Agonia da Afetividade. Ela foi publicada pela imprensa em julho de 2023, mas acredito que ela continua valendo inteiramente para os dias atuais. Então vamos lá. Em 1949, a Organização Mundial de Saúde definiu saúde como um completo estado de bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doenças. Já para definir o que é felicidade e para entendermos o que é a felicidade, muitos filósofos e pensadores nos deixaram muitas pistas, e eu vou citar algumas. Para Aristóteles, filósofo do século III a.C., a felicidade é a realização da potencialidade humana através da prática da virtude, da honestidade e da justiça. Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e ter algo que esperar. E completa afirmando que a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Para Ortega y Gasset, filósofo espanhol do início do século XX, a felicidade existe quando a vida projetada e a vida real estão em harmonia. Já Einstein, o grande físico do século passado, considerava que a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na nossa capacidade de lidar com eles. Eu concluo com o ensinamento do médico e teólogo Albert Schweitzer, falecido em 1965, que disse: o sucesso não é a chave da felicidade. A felicidade, sim, é a chave do sucesso. Refletindo sobre tudo isso, eu penso que a felicidade é também o manifestar e o desfrutar da afetividade. Repito, felicidade é o manifestar e o desfrutar da afetividade, que se resume nos gestos e nas expressões de afeição, gentileza, carinho, afabilidade, bondade e respeito de uns pelos outros. E é por isso mesmo que, observando o crescente estado de mal-estar da humanidade na atualidade, eu acredito que nós estamos vivendo o que eu chamei de a agonia da afetividade. Volto rapidamente ao período que vai do segundo lustro dos anos 40, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, até o final dos anos 60, quando aconteceu, em 1969, nos Estados Unidos, o Festival do Woodstock. Logo em seguida, veio a decadência do movimento hippie, com a morte por overdose de muitos dos seus principais personagens. Esse movimento, cujo lema era paz e amor, foi naquele país uma reação à escalada da violência entre os Estados Unidos e a União Soviética, principalmente durante a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã, que envolveu os Estados Unidos no período de 65 a 75. No Brasil, nessa época, o romantismo ainda suplantava o hedonismo, e os jovens eram idealistas, voltados para o estudo e buscando sua profissionalização e constituição de uma família estável. Influenciado pelo movimento hippie americano, em 1967 aconteceu em São Paulo o terceiro Festival da Música Popular Brasileira, dando início
ao movimento cultural de vanguarda tropicalista, que era também uma forma de contestação ao governo militar implantado no Brasil 3 anos antes, em 1964, que o fez contra o comunismo que estava tentando se implantar em nosso país. Uma grande reação popular, levando homens, mulheres, famílias às ruas, acabou levando os militares a tomar a decisão de impedir aquele avanço do comunismo em nosso país. Contribuiu para isso, portanto, a reação das famílias e de muitos jovens que tinham outros ideais. Com isso, certas ações, mesmo tendo sido pseudo-revolucionárias e que aconteciam esporadicamente, sempre reprimidas pelos militares, né? Algumas com pouca violência, outras com muita violência, mas sempre uma puxando a violência do outro lado. A vida no país transcorria com tranquilidade, prevalecendo normas e comportamentos conservadores, o que dava ao país uma certa tranquilidade. Especialmente no estado de Minas Gerais, onde eu morava, né, onde nasci, onde morei durante muitos anos, né, onde namorar era o sonho de todos os jovens. Na minha idade, nos meus 18, 17, 18, 19 anos, a rapaziada e as moças buscavam um relacionamento de namoro, mas era um namoro diferente do que hoje se vê. Era um namoro extremamente respeitoso e muito agradável de se viver. Nesse romântico ritual de namorar, levava-se algum tempo para pegar a mão da namorada. Não era aquilo de, no mesmo dia, já estão de mãos dadas, beijando e outras coisas mais. Quase um mês para se pegar na mão da namorada. Aos domingos, a gente ia ao cinema para assistir às sessões, normalmente das 16 horas, porque os nossos pais sempre exigiam um retorno mais cedo para casa, né? Especialmente aquelas sessões de cinema no Cine Metrópole, no Cine Brasil, no Cine Guarani, Tupi, Tamoio. Para aqueles que viveram esse tempo, esses nomes são mágicos. Eles mexem com a nossa saudade. Já nem existem mais hoje, praticamente. Nessas sessões, a rapaziada ia, né? E em seguida, terminada a sessão, 6, 6h15, dependendo da extensão do filme, nós íamos para a Avenida Afonso Pena, em frente a uma loja famosa na época chamada Sloper, e ali nós ficávamos na beira do meio-fio, observando as moças que faziam footing. Footing, uma palavra americana, né, para dizer caminhada. Ficavam caminhando ali na frente e nós ficávamos olhando, contemplando, flertando, imaginando essa ou aquela, quem sabe eu poderia namorar. Depois desse período ali de não mais do que uns 40 minutos, uma hora, né, nós íamos para fazer um lanche na Camponesa, ou então no Xodó, lá na Praça da Liberdade, onde também havia um footing, né? E os rapazes e moças, né, como sempre, procurando estabelecer alguma paquera. Paquera é o nome que se dava àquela aproximação para, quem sabe, iniciar um namoro. Às 20 horas era a hora sagrada em que todos nós, né, quase, seguimos para as horas dançantes, refiro-me aos domingos, porque durante a semana isso não existia. Nós íamos para as horas dançantes, que eram muito concorridas, seja no Minas Tênis Clube, fosse talvez no DCE, que era o Diretório Central dos Estudantes, onde havia uma reunião grande de universitários e moças com suas mães, sempre acompanhadas com suas mães, né, para dançar, se conhecer e, quem sabe, iniciar o namoro.
Também tinha a Sociedade Mineira dos Engenheiros, e em algumas faculdades tinham diretórios acadêmicos próprios, também faziam pequenas horas dançantes. Então, esse era o programa em que as moças iam com as suas mamães, e nesses lugares nasceram muitos romances que levaram muitos casais aos altares. Afinal, o casamento na igreja era o ápice para muitas famílias. À meia-noite, praticamente tudo terminava. O fim das horas dançantes, o fim do próprio domingo, porque no dia seguinte as aulas e o trabalho tinham que ser retomados às 7 horas da manhã e com seriedade. O curioso é que raramente ouvia-se falar de assaltos pelas ruas da cidade. Nós íamos para as festas, voltava para casa, a maioria das vezes caminhando em grupos pequenos, 3, 4 amigos, né? E amigas também que nos acompanhavam. Íamos pelas ruas, deixando cada um em casa, e nunca ouvia-se falar de algum tipo de assalto, agressão. A tranquilidade era absoluta. Em síntese, a vida corria mansamente e as pessoas tinham o saudável hábito de se cumprimentarem quando cruzavam pelas ruas. Diferente de hoje, que as pessoas passam rapidamente, não olham para um lado nem para o outro, e mesmo quando alguém como eu gosto muito de sempre passar por uma pessoa e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, nem sempre havia o retorno desse cumprimento, que, como eu dizia e continuo dizendo, quando eu falo bom dia para uma pessoa, eu estou emitindo uma energia positiva para ela. E se ela me responde bom dia também, ou boa tarde, boa noite, ela também me devolve energias. Então, a gente tinha uma vida mais leve e mais feliz. Claro, haviam problemas, né? Mas dentro de uma proporção muito tolerável, quando comparadas com a tranquilidade que reinava de uma maneira geral. As fisionomias das pessoas eram quase sempre abertas, leves. Gentilezas aconteciam no ceder a passagem, no abrir as portas, no se despedir. Tudo era feito com afabilidade, com educação, com cortesia. Ou seja, a afetividade se manifestava nesses gestos de afabilidade, na cortesia sempre presente, nas conversas descontraídas e nos retornos de ligações telefônicas. Você ligava para a pessoa, ela, se não pudesse atender, ela logo depois te retornava a ligação. Hoje, nem você deixando um recado, pedindo às pessoas, me dê um retorno, eu preciso falar com você, raramente as pessoas dão esse retorno. Ou porque não tem tempo, ou porque nem sequer dão atenção às chamadas que estão no seu telefone, ou então simplesmente porque não tem interesse em responder a ninguém. Hoje isso tudo é passado. As pessoas cruzam pelas ruas, caminham apressadas, quase correndo, preocupadas, olhando apenas para os lados para ver se não estão algum assaltante por perto, sempre dominadas pelo tremor, pelo temor, pelo medo, né? Pelas fantasias negativas. E eu digo mesmo que o medo substituiu os cumprimentos. Ao invés de cumprimentar, eu me amedronto pela visão do outro. Afinal, também quase ninguém já se conhece, e sem conhecimento formal não há afabilidade. Se mesmo com conhecimento formal, às vezes ela falta, imagina quando ele não existe. Nas casas, nas famílias, os filhos hoje não pedem mais a bênção de seus pais. Saem, entram, chegam, nem mal dizem cheguei, bom dia, boa tarde, sempre apressados, cada um com suas obrigações. E os casais também mal se falam,
pois quase sempre estão submissos e escravizados pelos seus celulares, envolvidos em negócios, tendo pseudo-aulas com os influencers e os blogueiros, né? Ou então em conversas que eu chamo de whatsappianas, que são quase telegráficas, codificáveis com os detestáveis emojis. Então, as relações se tornam físicas de passagem, mas sem nenhuma relação emocional afetiva. As refeições raramente se fazem com todos reunidos. Eu me lembro, na casa dos meus pais, o almoço, o jantar sempre acontecia, era servido quando nós estávamos todos à mesa. Hoje, isso já não ocorre com tanta frequência, porque, afinal de contas, ninguém mais tem tempo nem para isso. No trânsito, a gentileza hoje é coisa do passado. Os palavrões complementam sempre as manobras intempestivas. As pessoas dirigem o carro como se ele estivesse sozinho no mundo. Se vai estacionar, as vagas são poucas, muitos param o carro no meio de um espaço que caberiam tranquilamente 2 veículos. Mas ele quer ter o espaço necessário para poder sair com facilidade quando voltar. Nas divergências esportivas, políticas, ideológicas, já não se conversa, mas se digladia, ironiza e desrespeita. Por incrível que pareça, às vezes, as conversas políticas, ideológicas, esportivas, acabam gerando inimizades, rompendo relacionamentos antigos, chega-se até a agressões e o absurdo, até mesmo em assassinatos. A lista aqui é enorme. Eu fiz apenas algumas constatações, deixando a sugestão para que cada um, se achar conveniente, que se coloque diante de um espelho. Eu sempre uso essa imagem. Eu gosto muito de dizer que todas as pessoas deveriam ter em casa um espelho para todo dia, um horário de meia hora, 15 minutos, sentar-se diante do espelho, não para se iludir, eu estou lindo, eu estou muito bem preparado, não preciso de fazer uma cirurgia plástica, ou preciso de fazer uma cirurgia plástica, mas, pelo contrário, olhar nos olhos de si mesmo, penetrar dentro de cada um e perguntar-se para si próprio: eu sou feliz? Eu estou feliz? Eu faço os outros felizes? Quais são os meus problemas de relacionamento? Por que eu tenho medo de encarar a mim mesmo? São perguntas que eu considero, assim, muito boas, pois o espelho é um excelente psicólogo. Ele escuta muito melhor do que até os próprios profissionais que passam boa parte do tempo a escutar as nossas queixas. E diante do espelho, como eu disse, converse consigo mesmo. Procure se conhecer mais do que fisicamente, conhecer-se interiormente. Avalie-se como você está e faça em seguida a sua parte. Simplesmente corrija-se. Corrija-se. Tenha a humildade de reconhecer os seus erros e corrija-se. Garanto a todos vocês, seremos muito mais felizes. O mundo será muito melhor. Muito bem, se você gostou desse meu novo programa, né, das Crônicas de Castelhanos, e principalmente da crônica que eu apresentei hoje, por favor, no final, termine deixando o seu gostei, ou não gostei, se for o caso, naquele sinalzinho, né, da mãozinha com o polegar para cima, porque isso ajuda bastante na valorização do meu programa. Eu também convido a todos a se inscreverem no meu canal, sem ônus algum,
para que possam receber a comunicação de cada acréscimo que for feito no canal. E um convite final. Nesse meu canal eu tenho dezenas de vídeos abordando os temas mais variados, temas filosóficos, religiosos, éticos, médicos, para uma linguagem para todos, né? Sentido da vida, aborda um tema que ninguém gosta, que é a questão da morte, né? O medo da morte, o luto. Então, abram os outros vídeos e programe assisti-los de vez em quando. Tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima, se Deus quiser.